Olá, meus amigos do canal Critica Brasil, sejam todos bem-vindos. Gente, ontem as vaias no Maracanã foram tão altas que nem a Globo deu jeito de abafar. O Galvão Bueno tentou ali falar o tempo todo na hora das vaias, mas elas foram bem sonoras, bem altas. Inclusive aquele VTNC foi ouvido também. Ou seja, só para você ter uma ideia, dá um look nisso aqui. Vaia do cacete. Vocês viram, gente? É muita gente ali dando vaia pro Bolsonaro. Mas enfim, o que eu quero dizer é o seguinte. O Bolsonaro disse que o povo ia mostrar para ele e para o Moro se eles estavam certos e errados. E agora, Bolsonaro, vai dar conta do Moro depois dessa calorosa vaia? Até o Tite, né? Tadinho do Bolsonaro, fiquei com pena, sério. Mas enfim, o Bolsonaro ali testou a paciência da população, testou a paciência do povo e viu que não é falando o tempo todo pátria, família, não sei o que se resolve. As coisas se resolvem com atitudes, com administração, com planejamento, com obras, com planos, o que não tem no governo Bolsonaro. Ele não tem projeto, ele não tem obra, ele não tem plano, ele não tem nada que favoreça o trabalhador ou a economia desse país. Eles vivem o tempo todo se digladiando, criando crises, acobertando esse crime, aumentando o número de violência, ou seja, a coisa não está boa. Então, até mesmo os coxinhas já estão se sentindo fartos do Bolsonaro. Um dia a casa cai. Aquela coisa, mito, você tem que entender, Bolsonaro, que aquele negócio de mito, é um grupinho de bolsominions, de pessoas muito exaltadas, que gostam de arma, gostam de mulher na cozinha o tempo todo, de bater em gay. É aquele grupinho de sempre, aquele grupinho representa ali os teus 33, então, por favor, você não está com aquela Coca-Cola toda. Então é preciso você pensar que agora você é presidente. Agora você tem uma responsabilidade não de agradar bolsominions, você tem uma responsabilidade de governar um país. E o problema é que você não se toca, não é? Não age como presidente, não se firma. Ou seja, forçou a barra demais ali, quis ser popular demais, vou lá, não vou... Calma, eu acho que não é por aí, sabe? Tentar forçar um aplauso no meio onde todo mundo está gritando a favor da torcida, na vitória, eu acho que foi forçoso demais. Querer se aproveitar daquele momento, levar o título junto com a seleção, não dá. A seleção venceu, isso é um esporte, é um futebol, mas a economia vai mal, desemprego muito alto, a nossa segurança vai de mal a pior, as denúncias de crimes de Laranja, crimes do Moro, ou seja, são enormes, não tem como cobrir. Não adianta usar a Copa América para tentar, tapar o sol com a peneira, não dá certo, e a população sente isso. Você forçou a barra, viu, perdeu, então não adianta, não é? Eu ouço e eu também vejo Bolsonaro. E o que eu ouvi foi uma sonora vaia. A Globo tentou ali colocar panos quentes, mas enfim, não adiantou porque hoje em dia nós temos a internet e vídeos viralizaram por todo o Brasil. Pela Globo ela só mostraria os aplausos. Deixa eu falar uma coisa para vocês. O Bolsonaro acha que somente aqueles que o aplaudem é que devem ser escutados. Mas aí está seu erro. Quem te aplaude não mostra o seu erro. Quem te aplaude jamais vai fazer com que você mude. Ou seja, o seu jeito tosco, o seu jeito violento, o seu jeito mal educado de agir, sem planejamento, agrada uma população tosca, sem planejamento, mal educada, violenta. E esse povo, graças a Deus, é a minoria nesse país.
Outros que votaram em ti votaram pelo oba-oba do momento, pelo ódio ao PT, porque acreditaram que existia uma mamadeira de piroca nas creches, outros porque acreditaram que existia um tal do kit gay nas escolas. Ou seja, mas depois que as coisas ficaram às claras, esse povo vai deixar de segui-lo. Então é hora de seguir adiante e pensar o seguinte: ou eu demito o Moro, ou eu caio junto com ele. A criação da CPI no Senado já indica essas investigações contra as eleições fraudadas de 2018. Eu não digo fraudadas na questão urna, eu digo fraudadas numa questão total, porque ao prender o candidato que estava nas frentes das pesquisas, você inviabilizou outros candidatos. E você viabilizou a eleição do Jair Bolsonaro. Com a palavra, o Sérgio Moro, que está até o gogó, cheio de denúncias, de crimes, de falsidade, de formação até de uma quadrilha, inclusive queriam até guerra civil na Venezuela. Olha, gente, é perigoso demais tudo que a Vaza Jato está expondo desse conluio entre Sérgio Moro e Deltan Dallagnol. É preciso que Jair Bolsonaro, nesse momento, ou se desliga de Moro ou se compromete também. Porque ele já tinha dito que era um acordo dele colocar Moro no Supremo Tribunal Federal. Se ele continuar no poder, Bolsonaro vai mostrar que havia sim um plano, não é, para viabilizar a candidatura de Bolsonaro e não a de Lula. A de Lula já está na cara que o Lula foi preso para não se candidatar, para não virar presidente. Agora, a questão do Bolsonaro, é preciso que ele entenda. Cada vez que ele permanece com Moro aí no cargo, é uma desconfiança a mais que as pessoas têm. Ou tem rabo preso, ou está também envolvido nessa questão de afastar o Lula para se tornar presidente do país. É muita grana, é muito dinheiro, é muito poder e o povo brasileiro tem que repudiar. Principalmente depois que ele entrou para a presidência, aprovou já o texto principal da reforma da Previdência, que vai inviabilizar, dificultar tanto a vida do trabalhador, que praticamente vai acabar a aposentadoria pública nesse país. E daqui a um tempo você vai ter um número enorme, milhões de velhinhos desempregados e sem salário, porque não vão conseguir se aposentar. É muito grave isso e preste atenção no que está acontecendo no nosso país. Antes que você grite mito, antes que você diga Bolsonaro está certo, analise o que ele está fazendo. Em 1933, Adolfo Hitler chegou a ser chanceler dos Estados Unidos, da Alemanha. Sabe por quê? Porque lá também o Hitler foi ovacionado, foi chamado de Führer, as pessoas aplaudiam Adolfo Hitler com aquela mesma prática que o Bolsonaro pratica hoje, com aquela mesma fala. Aquelas três, né? Deus, pátria e família. Sempre aquela coisa, é a religião, é a pátria, é a nacionalidade, é a nossa família, vamos defender. Com esse mesmo mote, com essa mesma fala, o Bolsonaro venceu aqui. E aí vocês veem que esse negócio de Deus, eles não acreditam em Deus, não é? Eles usam a religião para enganar as pessoas, achando que falando de Deus vão aglutinar pessoas, e fizeram isso, porque as pessoas brasileiras são muito emotivas. Enfim, eles acreditam em qualquer um que bate no peito e diz que segue Deus, entende? Ou foi batizado e vice-versa. Falou o nome de Deus, pronto. Inclusive está cheio de picareta pastor aí que falou o nome de Deus, pronto. Mas a palavra de Deus diz: nem todo que me diz Senhor, Senhor entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu. Então, evangélicos, pesquisem o que é que Jesus ensinou, o que é que o Bolsonaro ensina. O que é que Jesus pediu para você fazer e o que é que o Bolsonaro diz para você fazer. Então, não tem compatibilidade, não há união. Usar o nome de Deus é muitas vezes artifício para enganar aqueles que acreditam em Deus. Aí usar o nome da pátria. Como é que você usa? O que é um patriota? É aquele que considera a pátria muito, muito forte, é aquele que ama a nação, que ama a pátria, faz tudo para proteger o seu país. O Bolsonaro não faz isso, aliás, comemora até a independência de outros países, né? Presta continência a outra bandeira, é subserviente, submisso aos Estados Unidos. Ou seja,
quer entregar todo o nosso tesouro, tanto natural quanto industrial, fica difícil dizer que isso é patriota, uma vez que está entregando toda a nossa grana, nossas empresas, na mão dos estrangeiros. Isso não é patriota, isso é entregar a nossa solidez, a nossa indústria para a nação de fora. E usar o nome de família. Gente, para quem já foi casado 3 vezes, utilizar o nome de família ímpar, de ter colocado seus filhos o tempo todo aí na política, não é? Envolvido com milicianos, envolvidos com maracutaia, próprio parente da esposa dele também preso, miliciano, envolvido. Então é uma coisa que não dá para ser exemplo de família. Não é exemplo de família, não é exemplo de patriota, não é exemplo de servo de Deus. Então nada disso vale a pena. Adolfo Hitler utilizou essas mesmas táticas, conseguiu aplauso de muito. Conseguir aplauso das pessoas não quer dizer que está certo, quer dizer que tem um grupo de pessoas ou que está cega ou que se identifica com essas práticas. Dizer que Adolfo Hitler fez as coisas que as pessoas não gostavam dele, o Hitler era ovacionado, o Hitler é chamado de Führer, de guia, de mito. Se o Bolsonaro for considerar que aplausos para ele significam a glória, significam a aprovação, Hitler tinha aprovação, nem por isso o Holocausto é certo, nem por isso a morte de milhões de pessoas é certa. Então não adianta ser aplaudido. Tem que vir também com uma gama de situações entre planejamentos, planos e amor de verdade à nação. E agora que as vaias foram sonoras, será que o Bolsonaro vai se tocar? Será que ele vai perceber que não é unanimidade, que não é essa Coca-Cola toda? Ou ele está assim no mundo surreal? Ou os filhos deles dizem para ele, não papai, isso não foi nada. Gente, às vezes o Bolsonaro está no mundo da lua e não percebe o que está acontecendo. Ele tem 33% de aprovação segundo o Datafolha, que eu acho que até menos. Ou seja, 33% de pessoas que se identificam com ele. Não que o governo dele vá bem. É mais ou menos aquelas pessoas que se identificavam com Hitler. Mesmo ele sendo ruim, péssimo, fazendo algumas coisas que agradavam essa multidão, chamado de mito e de guia, de Führer. Olha, gente, vamos permanecer firmes, permanecer com a nossa democracia, denunciando as falcatruas, denunciando esse neofascista que está fazendo do nosso país balbúrdia, vai deixar o país mais pobre, mais humilhado diante de tudo. Essa reforma da Previdência, vocês vão ver daqui a um tempo. Quanto maior for essa reforma, quanto maior ela atingir as pessoas e vai ser votada na Câmara em 2 turnos, fale com o seu deputado, vá lá na porta dele, não é? Diga para o seu deputado que você não quer essa reforma, porque o dinheiro está sendo dado. Dizer que não tem dinheiro, como é que o Bolsonaro está ali negociando 40 milhões de emendas para deputados? Gente, é uma vergonha que está acontecendo com o país. Então, nós estamos aguardando as revelações do site da Intercept Brasil, estamos aguardando o primeiro áudio. Como diz o Clan Greenwald para Carla Zambelli, nós vamos colocar os áudios para você ouvir. Quando você ouvir, você vai se arrepender. Deixa eu dar uma olhada aqui nas notícias de agora. Gente, olha, se você tem aí, veja se a consulta, a sua restituição do Imposto de Renda 2019 foi liberada hoje. Não, a consulta do Imposto de Renda foi liberada hoje. Essa é a restituição do 2º lote. STF tolerou abusos cometidos pela Lava Jato, diz ex-presidente do Supremo Tribunal Federal, Nelson Jobim. A aprovação de Bolsonaro se estabiliza em 33% e consolida a divisão política do país, diz Datafolha. Olha, gente, então 33% é menos popularidade do que qualquer presidente teve nesse país. Até menos do que a do Collor, não é? O que o Collor governou um ano ali, depois já foi mandado embora no outro. Então o Bolsonaro está caindo no forte engodo, aonde se olhar no espelho, se achar o cara e não ouvir a voz das ruas, não ouvir a voz daqueles que dizem você não está legal, você não está bem. Bolsonaro, não se finja de surdo, não é? É necessário que você ouça as vozes do povo e não daqueles que de alguma maneira não enxergam,
estão parecendo com a Globo. Todo mundo ouviu, todo mundo viu aquela coisa, aquela vaia. Parece que só a Globo não viu. Mas vamos terminar com este vídeo aqui. E também, se agora na Copa América, o presidente chamava a seleção, vocês para encontrar, já que a competição vai ser no Brasil, você encontraria? Não. Continuo com a mesma opinião. Não, e a minha atividade ela não mistura, eu não me sinto confortável em fazer essa mistura. Não. O que você achou do exemplo, daquele exemplo? E a primeira eu tenho opinião, mas não quero opinar, não devo opinar, sei da minha posição, não quero. Critica Brasil, falando a verdade, doa a quem doer. Tchau, pessoal. A gente volta às 9 horas da noite, ao vivo para todo o Brasil. Tchau, beijo para todo mundo que tá mandando mensagem aí. Tchau.